Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente como que se deve colher a amostra para um exame chamado de coprocultura ou cultura de fezes. Qual é a metodologia indicada aqui pela Anvisa, Ministério da Saúde, etc, tá? Então, primeira coisa, as fezes devem ser coletadas no início ou na fase aguda da doença, quando os patógenos normalmente eles estão mais ativos, têm um maior número, tá? De preferência antes da utilização de antibióticos. Por quê, professor? Porque quando você usa um antibiótico, a contagem de bactérias, nesse caso aí patogênicas, ela pode diminuir muito. E aí você vai dar um resultado aí falso negativo, tudo bem? Vai aparecer negativo, mas na verdade você tem a bactéria, só que ela tem menor número. E de repente começou o tratamento, mas não é a bactéria específica ou o medicamento específico para essa bactéria. E aí, consequentemente, você matou uma quantidade de bactérias, mas elas têm algumas que são mais resistentes e persistem no organismo, tá? Então, para identificar corretamente, o ideal é que tenha aquela quantidade de bactéria que tem normalmente lá no paciente, naquele momento que ele apresenta diarreia, náusea, vômito, enjoo, febre, disenteria, contrações lá involuntárias, peristaltismo, essa diarreia mucossanguinolenta, dependendo da situação, para aí sim você coletar naquele momento que tem um pico de atividade dos micro-organismos e ter mais chance de encontrar de fato qual é o micro-organismo que está causando a doença nesse paciente, tudo bem? Então esse é o momento mais adequado, tá? Lembrando que coprocultura ou cultura de fezes é mais direcionado para bactéria, tudo bem? Pode encontrar fungos também, beleza? Mas é mais direcionado para bactérias e algumas bactérias específicas, tudo bem? Que a gente tem aí, que a gente normalmente faz, né, dentro de uma coprocultura, tá bom? Tem algumas bactérias especiais que podem ser analisadas, como Vibrio cholera e tal, mas aí tem que ter uma solicitação específica, porque o médico tem alguma suspeita diagnóstica. Se é só uma coprocultura geral, ou cultura de fezes, alguns outros micro-organismos são buscados. Depois a gente conversa mais sobre isso num outro vídeo. Eu já gravei, na verdade, um vídeo, o que é coprocultura, eu expliquei para que serve e tal, e eu citei os micro-organismos lá. Vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Mas é importante que você entenda que esse tipo de exame, por exemplo, a coleta das fezes, normalmente ela é feita no próprio laboratório, diferente do exame parasitológico de fezes, que a gente faz, por exemplo, para eumintos e protozoários. É um exame completamente diferente aqui. Aqui eu vou pegar a amostra, semear no meio de cultura, colocar numa estufa, fazer crescer ali, e aí faz testes depois, né, bioquímicos, etc., para identificação do gênero e normalmente da espécie dessa bactéria que está causando doença. No exame parasitológico de fezes, eu pego as fezes, filtro, tem todo um procedimento, mas eu analiso diretamente lá no microscópio, com lâmina, aí você coloca uma gotinha de Lugol, lamínula e etc. São coisas diferentes, tudo bem? Os sintomas até podem ser parecidos em alguns momentos, né? Febre, diarreia, sangue nas fezes, ter muco, por exemplo, tá? As fezes ficam mais grudentas, ficam mais moles normalmente, pode ter aquela presença de catarro, que a gente diz, presença de leucócitos, células mortas e etc. Então, em algumas situações até podem ser parecidos esses sintomas, tudo bem? Mas são exames diferentes que a gente faz análise de forma diferente, tudo bem? Até alguns processos inflamatórios, isso pode acontecer também, de doenças inflamatórias do intestino, mas normalmente os sintomas são diferentes e a suspeita diagnóstica do médico vai ser diferente, tudo bem? Então, coletar aqui no início ou na fase aguda da doença, quando os patógenos estão presentes em um maior número e a chance de dar positivo, de fato, e identificar esse agente que está causando a doença, ela é maior, beleza? Então, como que eu coleto, né? Faço esse exame aqui. Coleta as fezes, coloca no frasco contendo meio para transporte, que é o Kerry Blair, que a gente está representando aqui, tá? Ele pode ser dessa maneira que você coleta aqui com um suave, parece um algodãozinho, por exemplo, então isso já é entregue pelo laboratório, estéreo e tudo mais, ou dessa maneira é entregue aqui, ó, aqui tem um meio de cultura também, que é o Kerry Blair, então é possível fazer dessa maneira. Quando coleta aqui, ó, com suave, você introduz o suave lá nas fezes, umas 2, 3 vezes e tal, e aí coloca dentro desse meio de cultura que está presente aqui, que normalmente é um meio semissólido para transporte de amostras
em microbiologia, tudo bem? Pode ser Carrie Blair ou ainda salina glicerinada tamponada, tudo bem? Tem meio de Ames, tem outros meios aí que podem ser utilizados para objetivos específicos, mas a gente vai citar nesse momento aqui, ó, o meio de Carrie Blair, que é um dos mais comuns, tá? Aqui ele está presente também num tubo cônico, que a gente diz, e aí nesse caso, você coloca lá o equivalente a uma colher de sobremesa nesse tubo especificamente aqui, tudo bem? Nesse tubo você vai com o próprio suave mesmo, coloca lá nas fezes em pontos diferentes, lá onde tiver sangue muco, passa lá também e tal, e coloca dentro desse frasco aqui fechado hermeticamente, e aqui também coloca a quantidade lá de mais ou menos uma colher de sobremesa, lacra bem e tal, e aí você, de preferência, coleta onde tem muco, sangue, etc., porque a gente quer saber exatamente o que está acontecendo no organismo do paciente nesse momento, tá? Fecha bem o frasco, agita esse material, e se a amostra não for entregue ao laboratório dentro de 1 hora, coletou lá no posto de coleta, por exemplo, conserva em geladeira a mais ou menos 4 graus, no máximo por um período de 12 horas. Professor, mas para que eu preciso de conserva se as fezes lá já estão cheias de micro-organismo? É por isso mesmo que você precisa, porque eu não quero estudar o micro-organismo que faz parte da nossa microbiota nesse momento aí, normalmente, né? Se for para desbiose, aí eu estou querendo estudar isso, mas não é normalmente esse o caso. O paciente está tendo sinais, sintomas característicos de uma infecção, normalmente por bactéria. Então, eu quero descobrir qual é essa bactéria que é estranha, que normalmente veio pela via oral, né? O paciente comeu alguma maionese, ovo, leite, ou seja lá o que for, né? Normalmente veio pela via oral, que está com material contaminado por fezes, por exemplo, de ser humano ou até de outros animais, dependendo da situação, tá? E esse material contaminado veio a infeccionar porque o indivíduo normalmente fez ingestão, ou a mão suja, né? Então tem várias situações que podem acontecer. Mas eu não estou buscando, na verdade, micro-organismo normalmente que faz parte da microbiota do nosso próprio intestino. Eu estou procurando aí, normalmente, uma coisa estranha, um micro-organismo estranho, tudo bem? Então eu não quero deixar na estufa, por exemplo, para os micro-organismos que fazem parte do nosso intestino destruírem esse micro-organismo patogênico. Senão eu vou ter um resultado negativo, vai crescer só a bactéria que já está presente no intestino. E aí não tem muita lógica fazer uma coprocultura. Tudo bem? Por isso que a gente faz normalmente a coleta no próprio laboratório, o processamento rápido dessa amostra, tá? E aí, se não houver outro jeito, você conserva lá na geladeira por um período de até 12 horas. Normalmente por isso que não se faz coleta em casa. Existem hoje laboratórios que estão fazendo essa possibilidade aí, do cara coletar em casa, ele põe aquele coletor lá, que é um plastiquinho que você coloca na tampa da privada, por exemplo, a pessoa defeca ali, coloca com o suave, coloca no meio de cultura adequado para isso, e aí coloca no laboratório, sei lá, leva ao laboratório dentro de 5, 6 horas, dependendo da situação. Mas o ideal é que seja no próprio laboratório mesmo, ou no posto de coleta, que já está calculado esse tempo aí. A coleta é, sei lá, às 8 horas da manhã, até às 10, 9, já saiu para o laboratório para fazer o processamento, tá bom? Então aí, o que precisa? É muito importante marcar o horário de coleta. Então, para isso, olha, eu tenho uma cultura de fezes, liga para o laboratório, vê na página, seja lá qual for, o WhatsApp, conversa com o laboratório e pergunta qual é o preparo para esse exame, o que eu preciso, eu tenho que fazer jejum? Não, não precisa, né? No final das contas aqui, mas também não faz nada muito diferente do que você costuma fazer todos os dias. E aí, vai para o laboratório, coleta, ou pega no laboratório um material de coleta, um call-off, que é aquele plastiquinho que coloca na tampa lá da privada, por exemplo, o swab contendo o meio de cultura e o meio de cultura, um potinho para coleta, depende da situação, tudo bem? Então liga para o laboratório e conversa para o laboratório para saber a agenda certinho e eles já vão te dar a instrução por o que você precisa fazer para se preparar adequadamente para esse exame, tudo bem? Se a coleta for aqui com o suave, que a gente já disse, né? O suave pode ser diretamente nas fezes ou pode ser também na região do reto, tudo bem? E aí você usa o quê? Um suave de algodão, se certifica que essa ponta dessa haste aí suporta o algodão, está bem revestido, tudo bonitinho, porque na hora que você passa ali na região do reto, ânus, etc., ele tem que coletar, sair mais escurinho ali mesmo, mostrando que de fato passou ali e teve contato com as fezes, né? Você umedece suave em salina estéril
não usa gel lubrificante, insere no esfíncter retal e faz movimentos rotatórios aí. Porque às vezes o paciente nem consegue defecar. Ele pode estar com uma constipação ou ele teve diarreia, ele está tendo de vez em quando diarreia, mas naquele momento ele não consegue. E aí você quer estudar, além da amostra que foi coletada, coletar uma outra amostra do reto do paciente ali, da região do esfíncter, do reto e etc., além da amostra de fezes, né? Você quer ter mais informação porque, de repente, a bactéria não foi suficiente naquela amostra de fezes e você quer ver na região retal do paciente. Tudo bem? Então, ao retirar, se certifica que existe coloração fecal no algodão do swab, e o número de swabs depende das investigações solicitadas, dos meios que podem ser diferentes aqui, tá? Então, vai depender da solicitação do médico aí, especificamente. Agora, se normalmente é feita uma cultura aí para verificar, por exemplo, mulheres grávidas, a gente pode fazer análise aqui, por exemplo, de Streptococcus agalacti, que podem causar problemas fetais e etc. durante a gravidez, né? Para esse tipo de cultura especificamente, você pode utilizar o swab que já foi utilizado ali na região da vagina, tudo bem? Porque em alguns casos podem ser dois, tudo bem? Mas dependendo da situação, pode utilizar o mesmo swab para a coleta do swab anal e colocar num meio específico que é chamado de Todd-Hewitt, que prevalece o crescimento desse tipo aqui de bactéria especificamente, tudo bem? Que é uma bactéria que está relacionada com infecções aí de mulheres de gestantes, né? E aí que podem trazer problemas durante o processo de gestação, aborto espontâneo e tudo mais, tá? Se você quiser, em outro momento, a gente conversa sobre esse tipo de coleta aqui em mulheres ingrávidas, né? Mulheres grávidas não precisa, né? Basicamente, ingrávidas, né? E aí identifica a amostra, envia para o laboratório no intervalo de 30 minutos, utiliza o meio de transporte que foi fornecido aqui, que é o caldo de Todd-Hewitt. Eu acho que eu já gravei um vídeo sobre isso, se eu não me engano, sobre esse caldo aqui especificamente, para que é utilizado e tudo mais. Então, se eu lembrar, eu vou escrever aqui na descrição desse vídeo. Se eu não lembrar, procura ali no canal do IBAP Cursos no YouTube, que depois você acha isso aí também, tá bom? Então, esse é o procedimento aí para o exame de coprocultura. A coleta é um passo muito importante dentro da microbiologia, sempre, tá? É importante que você siga essas instruções adequadamente, tá? Se você vai fazer essa coleta em casa, se não foi solicitado pelo laboratório expressamente que a coleta é no próprio laboratório, né? Você tem que tomar esses cuidados todos aí para não coletar, por exemplo, fezes que estejam com urina, que seja fezes da própria privada lá com água e tudo mais, num plastiquinho específico fornecido pelo laboratório ou no próprio frasco coletor. Se te entregaram um frasco coletor, um swab e um meio de cultura lá contendo Carrie Blair, por exemplo, você defeca dentro do frasco, pega o swab, introduz lá 2, 3 vezes aproximadamente. Se tiver muco, encosta lá no muco, sangue, etc. E aí coloca dentro daquele outro tubinho lá que vem o meio de cultura chamado Carrie Blair. E aí manda isso para o laboratório. Se mandaram 2, por exemplo, meios de cultura, 2 swabs, você faz esse procedimento aí 2 vezes, tá? E manda os 2 meios de cultura identificado com seu nome, siglas lá e tudo mais, iniciais, data de nascimento, tudo que for solicitado lá, você manda para o laboratório e aí eles vão processar essa amostra adequadamente. Se for agendada essa coleta, você vai para o laboratório, defeca lá, tá? Normalmente num plastiquinho, e aí faz essa coleta adequadamente, tá bom? Então é isso. Gostou do conteúdo? Clica aqui em curtir, deixa seu comentário, porque ele também é muito importante, tá bom? E se inscreve no canal, ativa a notificação para você receber os próximos vídeos. Tem bastante coisa ainda que a gente vai falar sobre o exame de coprocultura ou cultura de fezes. Vai citar alguns casos de diarreia, os principais agentes. Então tem bastante coisa. Se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, tá? E para eu fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte Bapflix. Lá tem mais de 50 cursos certificados, todos eles com o seu próprio certificado lá em PDF, você baixa, salva, imprime, tá? E aí mostra na faculdade, pós-graduação, processo seletivo, concurso público, prova de residência, seja lá o que for mais importante, progressão de carreira, tá? Coloca lá no LinkedIn que você fez um curso e tudo mais, para você ser mais notado dentro do mercado de trabalho.
Então, tem certificado, videoaulas, cada curso tem suas próprias videoaulas, materiais complementares, tem também questões para treinar os conhecimentos dentro dessa área aí do curso, tá? Tem o meu suporte, o suporte da minha equipe. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem cursos dentro de microimuno, parasito, bioquímica, hemato, entre outros cursos, e a gente está constantemente produzindo novos materiais aqui, alguns materiais para concurso público, tudo bem? Então, clica lá no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, acessa, tem garantia, tenho certeza que você vai gostar muito. Se tiver dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp, nossa equipe vai ter o maior prazer em te atender, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir, um grande abraço e até a próxima aula.